Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 15 de outubro de 2023, abrindo mais um dia de estudo, essa sala de aula para nós estudarmos hoje, né, nessa manhã de domingo. A sala aqui já no estúdio já está, né, completa. Temos aqui o nosso entrevistado dessa manhã de domingo, trazendo a obra há 2000 anos, né, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né, o nosso Públio Lentulus. E a presença aqui do Carlos Leite, aqui já no estúdio com a gente, com a presença do Marco Lazzarini, do Celso Tinta e do Bruno, e você, amigo ouvinte, estudante, nesta sala de aula. Carlos Leite, mais um dia de estudo. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Luz do Espiritismo. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, companheiros aqui presentes na rádio. Estou com muita satisfação que retorno aqui para dar continuidade ao estudo que fizemos, acho que foi no mês de setembro, né, Márcio? Isso, setembro. Sobre o livro Há 2000 Anos, sobre aquela memorável conversa do senador Públio Lentulus. Para quem não sabe, foi o guia espiritual do Chico Xavier, o Emmanuel. E nós vamos hoje fazer o que está faltando, espero, né? Fazer o que está faltando aí do restinho aqui da... É um diálogo riquíssimo. Né? Um diálogo riquíssimo ali na obra, né? A gente vai ter conhecimento através das psicografias, né? Esse diálogo de Jesus com um senador, né, romano. Marco Lazzarini, bom dia, Marquinhos. Mais um dia de estudo, Marquinhos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Bruno, Carlos. Bom dia, Celso. E bom dia a todos os nossos cativos ouvintes do programa A Luz do Espiritismo. Bom dia. O livro de hoje é um livro que foi doado, né? Um ouvinte deixou esse livro para a gente sortear. Novinho, está até na capa plástica ainda, não tirei nem do plástico. A Vida Sabe o que Faz, da Zíbia Gasparetto, pelo Espírito de Lúcio. Está aí o livro A Vida Sabe o que Faz. Isabel já pretendia se casar com Gilberto, quando foi surpreendida. Carlos, seu ex-noivo, que foi lutar na Itália e dado como morto, voltou depois de 5 anos. Apareceu. Cheio de amor, cobrando compromisso. Mas Isabel não quis. Carlos sofreu e se revoltou, mas não desistiu. No decorrer dessa história, você vai descobrir que, dependendo das atitudes de cada um, tudo pode mudar. Mas sempre, em todos os casos, a vida sabe o que faz. É um pedacinho aqui, a introdução do livro da Zíbia Gasparetto, A Vida Sabe o que Faz. Sabe? E você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou nas nossas redes sociais, programa Luz do Espiritismo, Facebook e também no Face da Rádio Nossa FM. Você vai lá, comenta, dá um oi, começa a assistir e você vai estar concorrendo a esse livro A Vida Sabe o que Faz, que o Carlos Leite vai sortear para você no finalzinho do programa. E tem também o aplicativo Radiosnet, né? Simples, você baixa o aplicativo pela loja virtual do seu celular gratuitamente, né? O aplicativo Radiosnet ou da nossa FM 87.7, né? Nesse exato momento temos aqui 416 acessos pela Radiosnet. Agradecer você que está aí nesta sala de aula pelo seu celular, né? O Radiosnet. E também pega também o Radiosnet. Você pode sintonizar pelo tablet, você pode baixar gratuitamente, né, pelo tablet também o aplicativo e também no seu notebook, tá bom? É só baixar a Radiosnet, procurar lá a região Centro-Sul Fluminense e Estado do Rio de Janeiro. 3 Rios, e pode sintonizar o programa A Luz do Espiritismo. Celso Tinta, bom na matena, esperando, bom dia. Bom na matena, Márcio, bom dia, Carlos, bom dia, Marquinhos, bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes. E hoje vou aproveitar e falar aqui já do Clube do Livro Espírita, Márcio, desse mês, que é Perispírito, o livro O que os Espíritos Disseram a Respeito, de Gesiel Andrade. E esse livro para quem estuda e para quem ensina. Aí vai qual a natureza do lado perispírito, você vai estar. Que papel desempenha na volta do espírito ao mundo corporal, quais as suas propriedades, tem aparência humana e apresenta as mesmas funções fisiológicas do corpo físico,
São essas e muito mais indagações, perguntas que as quais você terão respostas a partir da leitura do livro Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito de Gesiel Andrade. É o livro do Clube do Livro Espírita da Livraria Francisco Cerqueira, né? Então, por apenas R$20 você poderá ter um livro igualzinho a este aqui, né? Mensalmente, né? Saído aí da editora, quentinho, em folha, quentinho, né? Saído da editora, e aí você poderá desfrutar desta leitura, né? E você, aos poucos, vai montando a sua biblioteca espírita. Então, e aí você contribuindo mensalmente, você vai estar ajudando as obras do Grupo Espírita, assim como os trabalhos realizados com as crianças lá do Lar Manuel Pessoa de Campos. Então, R$20 é só você procurar assinar na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Márcio, dado o recado aí, Márcio. Bacana, Celso, essa obra bacana aí, falando sobre o perispírito do nosso corpo espiritual, né? Todos nós utilizamos, né, uma roupa chamada corpo físico. Isso aí. Né? Nós não somos daqui, estamos aqui. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, e se você quer aprender, realmente é com as obras espíritas, né? O Consolador prometido por nosso Senhor Jesus não veio de forma conforme, às vezes pessoas pensavam que viria através de fenômenos, não, veio através de obras escritas, obras, livros, né? Eu sempre recomendo, comece pelo início, né, adquirindo as obras de Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, entender o que é que nós estamos fazendo aqui, né, de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Depois dá o Livro dos Médiuns, que faz a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Os médiuns, qualquer um pode ser, todo mundo é médium, né? Todo mundo é médium, e o médium independe, nasce nos lares de ateus, de católico, evangélico, muçulmano, nossa, né? Imagina os médiuns nos séculos passados, né? Como sofreram, né? Principalmente se fossem mulheres. Nossa. As bruxas, né? Chamadas bruxas, chamadas vivas. Exatamente, né, Marquinhos? Quando às vezes o caminho era esse, né? Para a fogueira, Aliás, né? o livro da semana passada, né, que foi sorteado, semana passada nós tivemos a Carmen Beatriz aqui, presente, pela primeira vez. O livro sorteado semana passada falava disso, né? De uma mulher que tinha, né, a mediunidade. Uma das vertentes da história é que ela tinha mediunidade, e ela era chamada de bruxa, até porque ela era ruiva, então ela era diferente do povo, então ela era como se um ponto de referência, né? Na multidão, todo mundo olhava, ela era diferente. Aí ela tinha esses poderes, né? Entre aspas, né? Paranormais, a mediunidade, e aí a turma queria queimar ela viva, porque foi considerada uma bruxa. E fizemos isso com todo, né, condenado, e era comum, né? Hoje a mediunidade já tem aí todo o cabedal da literatura espírita de esclarecimento e de ajuda ao próximo, né? Principalmente quando tem a mediunidade. O Livro dos Médiuns é esse, né? Te dá essas diretrizes de segurança para trabalhar bem a mediunidade. Outra obra que a gente recomenda de Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente do ensino moral, aquele que nós escondemos, o ensino moral do Cristo, aquele que nós escondemos também através de séculos, né? Rezávamos a missa até em latim, língua morta, para que ninguém pudesse compreender o Evangelho de Jesus. Nós mesmo criávamos, quando a gente volta para o corpo, a gente cria uma dificuldade tremenda para o nosso progresso espiritual, né, Bruno? Como é que pode, né? Quando está lá do outro lado, agora eu vou lá para acertar. Aí volta e erra de novo. Oh, meu Deus do céu. Não é fácil, não. E a outra obra, né, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, deixando bem claro que o céu é um estado de consciência, como o inferno também. É um estado de consciência, tá bom? E terminando o Pentateuco kardeciano, a obra A Gênese, né, que demonstra, né, o universo, né, a criação do universo por parte de Deus, a criação de planetas, galáxias, né, nós não estamos sozinhos neste imenso universo, né? Para a gente não é novidade falar sobre pluralidade dos mundos habitados para o espírita. Novidade para a questão acadêmica, científica, e agora a NASA aí já está anunciando aí, colocando para fora os arquivos secretos, arquivos, né, que ficaram, agora está causando o desacobertamento. Desacobertamento é falando justamente daquilo que ficou
escondido, né? Não podendo oculto, né? Não podendo divulgar os fenômenos, né? De objetos voadores não identificados. Mas agora para nós espíritas não é nenhuma novidade. Então a gente sempre recomenda essas obras, né? Quando a gente fala dessas obras, a gente sabe que agora está no cinema, né? Reapresentação do Nosso Lar, a obra, né? De Chico Xavier pela sua mediunidade, pelo espírito André Luiz, que trouxe esse projeto A Vida no Mundo Espiritual com 13 livros, né? E desses 13 livros, o primeiro é o Nosso Lar, né? Você já está no cinema e em janeiro teremos sim a sequência da obra, né? Com a obra Os Mensageiros, que foi a segunda obra publicada pela Federação Espírita Brasileira através da psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. A sequência do filme Nosso Lar, imperdível, né? Sucesso no mundo inteiro, como a obra também, o livro, né? Já traduzido para diversas línguas, né? E o pessoal entendendo e compreendendo como funciona o mundo espiritual. Vamos para o nosso momento espírita. O nosso momento espírita de hoje é Guerra e Paz. Nesse momento que nós estamos vivenciando no planeta Terra. Para você, amigo ouvinte e estudante. Guerra e Paz. Todos os esforços deverão ser empreendidos pelos seres humanos para extinguir em definitivo a guerra. Poderá ser por meio da diplomacia, que hoje em dia abençoa os entendimentos por meio do diálogo, ou através da educação popular. Pela educação, as criaturas poderão ver todos os inconvenientes das atrocidades da guerra, seja em razão do que for. Vivemos a fase em que a humanidade deve exercitar a razão com todos os seus componentes, trabalhando na construção da paz. As escolas, os templos religiosos, os lares, as empresas trabalharão para a paz. Para isso, todas as providências deverão estar voltadas para a educação do indivíduo, de cuja intimidade provém todos os delitos, se ele está enfermo, ou todas as luzes, se está equilibrado. Ao se pensar na guerra, pensa-se que tudo estará concluído e solucionados todos os problemas, quando sejam assinados os tratados de paz. Poucos se dão conta dos desdobramentos da trágica experiência durante e depois dela. Nas guerras, não morrem somente os que tombam nos campos de batalha, ou são devorados por explosões de quaisquer tipos. Também morrem no abismo da dor um número ilimitado de pais e de mães, que recebem objetos de uso pessoal e condecorações dos seus filhos desaparecidos. Morrem esposas vencidas pela saudade e pela solidão, após receberem as documentações que honram os seus companheiros desencarnados. Morrem na revolta, na mágoa, no desejo de vingança contra a sociedade, multidões de filhos levados à orfandade, tendo os nomes dos seus pais glorificados no altar frio dos mausoléus dos heróis, que as nações lhes constroem, como se isto fosse resolver o drama das dores morais dos seres marcados pela guerra. E o saldo dos mutilados físicos, dos mutilados mentais, assinalados por neuroses e psicoses que retornam para seus lares e para as ruas, muitos deles se envolvendo na violência, no crime, nos vícios e no infortúnio. Ao pensarmos sobre a monstruosidade da guerra, apareça onde parecer, apoiada no motivo que for, reflitamos nas consequências dessa tragédia para a humanidade inteira e refreemos nosso entusiasmo. Jesus, o herói da sepultura vazia, nos conclamou para a paz. Ele afirmou que os mansos herdariam a terra e os pacíficos seriam chamados filhos de Deus. Envolvidos em nossos afazeres, estudando, trabalhando, falando ou realizando qualquer atividade, sejamos instrumento da paz, permitindo que o suave ensino do mestre Galileu ilumine a nossa intimidade, iluminando os que vivem e convivem conosco. Rádio Nossa FM, a sua rádio. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria.
A Livraria Francisco Cerqueira fica na rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. Quem não é visto, não é lembrado. A Agência de Comunicação Estúdio H ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone 2252-6810 ou WhatsApp 988397246. A Agência de Comunicação Estúdio H está em novo endereço. Edifício Bezerra de Menezes, Rua Dr. Valmir Peçanha, número 61, Centro, Sala 204. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, retornando aí depois dessa bela mensagem para você, amigo ouvinte, estudante. E o Marco Lazinho trouxe um livraço para o sorteio de hoje, né, Marquinhos? Isso aí, a vida sabe o que faz. É o livro da Zíbia Gaspareto, você liga 2030 4461, 2030 4461, ou entra nas nossas redes sociais, aqui, Programa Luz Espiritismo, no Facebook, ou também no Facebook da Rádio Nossa FM, e você vai estar concorrendo, e o Carlos Leite vai sortear esse livraço para você daqui a pouquinho, finalzinho do programa. Muito bem, né? Só para anunciar que a Federação Espírita Brasileira faz um lançamento inédito da, né, a tradução da obra, né, da Leah Fox, comenta a série de fenômenos mediúnicos ocorridos em sua família no século XIX, né? Então, vale a pena adquirir. A obra chama-se O Elo Perdido no Espiritualismo Moderno, né? Onde realmente, como se fosse um exército, né, de Deus, veio à Terra nesse período, né, onde das mesas girantes, da comunicabilidade dos espíritos. Estamos hoje com a presença aqui do Carlos Leite, ele é do Centro Espírita Antônio de Pádua, lá de Paraíba do Sul, né, com a gente nessa manhã de domingo, e nós vamos estudar hoje, estamos estudando a obra, né, há 2000 anos, né, pela psicografia de Chico Xavier, justamente no diálogo que ocorre entre o senador Públio Lentulus com nosso Senhor Jesus, né? E Jesus, a gente parou naquele ponto da obra, né, o Carlos, que ele coloca assim para o senador, né? Encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. A gente aí demonstra o nosso Senhor Jesus, né, uma paciência, né, de esperança do ser se redimir ou agora ou daqui a alguns milênios. Quando você começou aí, você falou do Evangelho segundo o Espiritismo, falou do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, falou da Gênese, falou do céu e inferno, né? Quando a gente fala de ponto de referência, a gente está falando disso. Naquela época, na conversa que ele teve com o senador, Jesus se colocou como um ponto de referência para o senador. Veja bem, um ponto, não o único. Sim. Nós teremos na vida, ao longo da nossa vida, vários pontos de referência. E para nós que estamos no movimento espírita, utilizamos como pontos de referência as obras básicas da doutrina, aquelas que você citou no início. E também temos outras, são as obras complementares, que sempre estamos citando aqui, as obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, as obras de Joana de Ângeles e tantos outros, né, que contribuem. Então, o que é importante aqui nessa passagem, para nós, espíritas, é essa questão do ponto de referência, que inclusive é o tema do estudo, né? Ponto de referência. Porque para nós, acima de todos esses pontos que nós citamos aqui,
nós reconhecemos como o ponto de referência para nossas vidas é Jesus. Se eu não me engano, é na questão 625 do Livro dos Espíritos, né, foi perguntado por Kardec aos espíritos superiores qual seria o modelo guia espiritual da humanidade, né? E eles responderam: Jesus. Então nós espíritas nos baseamos nos ensinamentos de Jesus, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem a ver com a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, né? E ali nós vamos encontrar as bases para essas mudanças, né? E dando prosseguimento aqui, Márcio, ele fala assim: se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Então a gente vê aqui, eu até sublinhei, exercitar o poder da vontade, né? E ele falou disso na parte de cima, porque ele disse assim, ó, está no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios, né? Quando ele está dizendo vou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios, ele está se referindo àquilo que nós estudamos no Livro dos Espíritos, ao nosso livre-arbítrio. Quando é que nós vamos exercitar esse poder que nós temos, que é o poder da vontade, né? Então, a gente vê que tudo depende da nossa vontade. Se nós quisermos, nós podemos sim fazer agora. Se não, como somos espíritos imortais, e a doutrina espírita veio para revelar isso, que nós somos imortais, e aí é aqui que está justamente esse reforço aqui que Jesus coloca. Ou aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Ele está querendo dizer justamente isso. Não tem um tempo pré-determinado para você tomar o seu ponto de partida. Pode ser hoje ou daqui a alguns milênios. A pessoa que vai escolher. Né? Cada um faz as suas escolhas, né? Cada um faz as suas escolhas. Só que quanto mais cedo, né, nós pudermos exercitar esse poder da vontade, melhor, né? Aí ele continua. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável de redenção dentro da eternidade. E aqui ele reforça mais uma vez, ó, se conseguires utilizar tua liberdade. Então, mais uma vez ele reforçando essa capacidade que nós temos de a qualquer momento exercitar o poder da nossa vontade. E Jesus, claro, naquela conversa ali ele falou, se você conseguir utilizar agora, melhor para você. E nós falamos na primeira parte que o Emmanuel ele não deu, né, atenção a essa conversa, né? Tanto que foram necessárias, se eu não me engano, 11 encarnações até ele chegar na condição de guia espiritual do Chico. Quer fazer algum comentário? Não, é interessante, né? Porque e ele foi ali justamente para encontrar Jesus a pedido da esposa que já seguia o ensinamento do Cristo, já tinha, né, contato com o Cristo, e foi por causa do pedido dela, por causa da filha. Que estava, né, doente, com lepra, né? E sabia das curas de Jesus naquela época. Justamente. Aí aqui uma parte muito bonita também, que Jesus fala para ele o seguinte: mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Olha só que importante. Como é que a espiritualidade, vamos assim dizer, respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. É a liberdade que nós temos de fazer o que quisermos. Mas, na medida que temos essa liberdade, não podemos esquecer que temos também a responsabilidade pelos nossos atos. Exatamente, né? Você colocou muito bem aí. Nesse diálogo, a gente vai encontrar esse diálogo que é riquíssimo, né, o Carlos? E a gente... Porque a posição do Públio era de um senador romano.
E aí tinha, né, aquela questão, imagina, né, se encontrar com um rabi, né, da Galileia. Como dizia Saulo, um carpinteiro. Carpinteiro. Né? Jesus era visto dessa forma, né? O povo daquela época desprezava, né, a simplicidade de Jesus, né? Então, quando nós chegarmos aqui no final desse estudo, nós vamos ver que a nossa apresentação, seja na pobreza ou na riqueza, nada tem a ver com a nossa verdadeira condição, que é a condição espiritual. Sim. Aí ele continua, pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta. Há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Olha outra observação importante que Jesus faz. Pastor das almas humanas desde a formação do planeta. Então a gente, como é que eu vou dizer, aquela obra, se eu não me engano, é aquela obra do Emmanuel. A Caminho da Luz? Acho que é A Caminho da Luz. Ali nós encontramos, né, muitas informações confirmando exatamente isso. Que Jesus é exatamente isso que ele está falando. O pastor das almas humanas desde a formação do planeta. Ou seja, Jesus é o governador do planeta Terra. Né? Ele reencarnou aqui, nós sabemos, para uma missão. Né? Uma missão. E também temos informações que houve uma preparação muito grande na espiritualidade para que ele viesse encarnar entre nós. Né? Se eu não me engano, houve, parece que cerca de 1000 anos de preparação para ele, naquela condição que ele já tinha, de espírito perfeito, poder se adaptar a estar revestido de um corpo carnal no mundo ainda, provavelmente ainda primitivo, né? Naquela época, né? Bem primitivo. Então, quer dizer, é você descer das luzes, simbolicamente, não querendo dizer que eram as trevas, né? Mas numa condição ainda de muito atraso, né? Quer dizer, o mundo no início, né, da evolução espiritual ainda, né? Ali, aí ele continua e fala assim: Públio fitou aquele homem extraordinário cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade, que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. Então, como você disse aí, um senador, há 2000 anos atrás, há 2000 anos é o título do livro, revestido de todos os poderes, conversando com um homem simples, que vivia no meio dos pobres, né? Aquelas pessoas que procuravam Jesus, e falando todas essas coisas para ele, falando de humildade. Então, evidentemente, ele questionou, né? Por que Jesus estava falando dessa forma? Ele não estava dando crédito. Aí ele continua, num minuto, essa parte aqui também é muito interessante, num minuto lembrou, quer dizer, o senador lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava, naquele momento, fossem imortais. Então, quando ele falava de humildade, ele rapidamente, tocado por isso, pensou naquilo que estava ligado a ele, no poder. Né? Pensou na cidade dos Césares, né? Roma, ou seja, o que o Império Romano oferecia naquela época. Né? E para ele considerava que fossem imortais. Isso, considerava imortais. Isso ele não falou para Jesus, ele pensou. Ele pensou, eu ia chegar nesse aí... ponto, ele pensou em Jesus, claro, Jesus está captando tudo. Então, ele acreditava na ignorância dele, que aquele contexto político do Império Romano seria para sempre. Que ele e sua descendência seriam todos poderosos. Né? Ele acreditava, porque ele já vinha de uma família de pessoas envolvidas na política, como está no livro. Ele acreditava que aquilo dali ia prosseguir indefinidamente. Aí Jesus vira e faz o seguinte comentário. Sobre o pensamento dele. Aí Jesus vira e faz o seguinte comentário. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Nossa.
Já deu uma resposta. Aí ele pegou na ferida. Aí, né? Olha só. Para uma pessoa falar isso para um senador, né? Quer dizer, todos os poderes... Tem que ter um pouquinho de moral. Todos os poderes do teu império. Captou o pensamento. Ele falou, todos os poderes do teu império. Qual império? O Império Romano. Né? Todos os poderes do teu império são bem fracos. E todas as suas riquezas bem miseráveis. Porque foi justamente em que ele pensou naquele momento ali. Ele pensou no poder e nas riquezas. Aí Jesus vira e fala, as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Vamos dar uma pausa aqui. O que Jesus estava querendo dizer? Aquele contexto ali do Império Romano, não importa quanto tempo durou, se eu não me engano, eu já andei fazendo uma pesquisa, eu acho que foi em torno de 300 ou 400 anos, não sei se foi mais ou menos isso, mas não durou muito tempo, não. Quem quiser pesquisar no Google aí vai saber quanto tempo durou o Império Romano. Então ele está querendo dizer o seguinte, as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras, ou seja, ilusões ilusórias de um dia. Então Jesus pega todo esse período do Império Romano e reduz a um dia. Por quê? Porque ele está num contexto espiritual, dentro da nossa evolução. Aí eu até trouxe aqui, quando você citou no início o livro Nosso Lar. Não chegou a citar? Falou aí no início do Nosso Lar. Do filme aí. Do filme Nosso Lar. Filme. No início do livro Nosso Lar, tem uma mensagem do André Luiz, que ele fala exatamente isso. Ou seja, nós vivemos aqui na Terra uma encarnação em média de 70 a 80 anos de idade. E o que representa dentro da nossa trajetória evolutiva, o que representa 70 a 80 anos? É um ponto. É um dia, né? Porque nós somos imortais. Dia profético, um dia é 1000 anos. Justamente. Né? Aí o que o André Luiz fala na introdução ao Nosso Lar? Dentro desse simbolismo, ele fala assim, uma existência é um ato, um corpo, uma veste. Como se fosse uma roupa que a gente troca, né? E é verdade. Um século, 100 anos. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Então, isso está lá na introdução do livro Nosso Lar. Quer dizer, para reforçar isso aqui que Jesus estava falando, né? Então, vamos lá. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia. Porque todos os sábios, como todos os guerreiros, serão chamados, no momento oportuno, aos tribunais de justiça de meu Pai, que está no céu. Aí, o que é interessante aqui? A gente pensa, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós aprendemos que a justiça de Deus, vamos assim dizer, a justiça divina, ela não tem pressa. Por isso que nós reencarnamos, lemos em vários romances da doutrina que nós vamos resgatando os nossos débitos a conta-gotas. Porque, na maioria das vezes, nós não temos condições e também não é possível você resgatar tudo numa encarnação só. Então, por isso que ele diz aqui, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais de justiça do meu Pai. Então, o que significa esse momento oportuno? A cada encarnação é uma oportunidade que você vai ter para ir resgatando, na medida da sua consciência, é claro, os débitos do passado. Então, existem crimes graves que nós cometemos em outras vidas, em que, se você for parar para pensar, na próxima encarnação você ainda não tem condição de resgatar. Vai ter que esperar uma oportunidade, né? E como é que a gente pode exemplificar isso? Não sei se vocês conhecem aquela história da época do Chico Xavier, lá em Uberaba, da vó Ritinha, que ela fundou o hospital do pênfigo foliáceo, que era aquelas pessoas que, de uma hora para outra, surgiram com o corpo todo queimado, e não havia explicação para aquela doença. De uma hora para outra, as pessoas apareciam com o corpo todo queimado. Mas elas não tiveram nenhum contato com fogo. Então, aí a história não dá tempo para contar aqui, mas só para resumir.
Então, essa avó Ritinha era uma enfermeira, ela cuidou dessas pessoas. E depois ela conheceu o Chico Xavier, aí depois de muito tempo ela já estava idosa, e o Chico chega para ela e diz por que ela teve esse trabalho, né? Olha só, foram necessários, não sei aí quantos séculos, né? Não muitos, mas alguns, para que ela pudesse reunir ali junto delas aquelas pessoas com quem ela estava na época da Inquisição. Olha. Ela deu ordem, Chico revelou para ela, né, depois, ela deu ordem para que aquelas pessoas que estavam com os corpos com essa doença ateassem fogos nas outras pessoas. Então, como ela não colocou a mão, mas como ela liderou, ela deu a ordem, ela veio com a missão de cuidar de todos eles. E eles que executaram o ato tiveram que resgatar no próprio corpo as queimaduras sob forma de doença. Sem precisar se alguém colocar fogo neles próprios. É assim, né? Exatamente. Justamente. Então é por isso que Jesus fala aqui, tudo tem o seu momento oportuno. E isso também faz parte da questão da a culpa, né? Na consciência, né? A consciência de culpa. Sim, ela trazia. Ela vai trazendo, o Espírito vai trazendo, e só mesmo depois que quitar essa, né? Com a sua dívida espiritual, ele fica tranquilo na sua consciência. Justamente, ela trazia essa culpa no seu inconsciente, e quando ela teve contato com essas pessoas, ela rapidamente se movimentou para poder ajudar essas pessoas, entendeu? Então ela teve dificuldades não só na família, mas também no ambiente de trabalho, na sociedade ali, foram muitas dificuldades que ela teve que superar para poder trabalhar em prol dessas pessoas, né, com as quais ela estava vinculada no passado. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Tá espetacular, depois tem pergunta. Depois tem? Tem pergunta também. A mandou aqui pergunta para você. Tá. E dá continuidade aqui, então? Sim, vamos embora. Isso aí na obra. Tá. Aí ele coloca assim, olha, suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Mas então antes você pulou um trechinho. Pulei? Pulou aqui. Pulei aqui. Tá. Um dia. Aqui, ó. Um dia deixarão de existir. Isso é bonito também, ó. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. O que é isso, né? É a águia que o Império Romano usava, né? Aquela águia que ficava no alto. Mas símbolo do poder, né? E a gente sabe que a águia talvez seja a ave de rapina mais poderosa que existe, né? Tem uma visão que ela enxerga espetacularmente, e até dentro d'água ela caça, sabia? Tem uns vídeos no YouTube que ela desenvolveu a habilidade de caçar até peixe. Agora, é impressionante. Essa simbologia da águia, né? Aí está no mesmo psiquismo desses espíritos que viveram em Roma, aqueles que mais progrediram, fez a Roma progredir, né? Seja no campo da arte, da ciência, né? Da política, reencarnados boa parte nos Estados Unidos. E qual é o símbolo dos Estados Unidos? A águia americana, né? Eagle. Eagle, exato, Bald Eagle, né? Águia careca, né? Exatamente. Aquela da cabeça branca, né? Muito bem, olha, 9 horas e 15 minutos, você está estudando com a gente nessa manhã de domingo, nós estamos aqui na obra, né, há 2000 anos, pela psicografia de Chico Xavier, quando o senador Públio Lentulus procura Nosso Senhor Jesus a pedido da sua esposa. Que diálogo riquíssimo, né? Interessante, né? Marco Lazinho trouxe um livraço para o sorteio de hoje. Isso, um livro doado para a gente aqui, para o sorteio, tá novinho, inclusive está até no plástico ainda, não foi nem aberto. A Vida Sabe o que Faz, da Zíbia Gaspareto, pelo espírito de Lúcius. Dá novamente uma palhinha, um resumo do livro aqui. Isabel já pretendia se casar com Gilberto quando foi surpreendida. Carlos, seu ex-noivo, que foi lutar na Itália, foi na guerra, e dado como morto, voltou. Depois de 5 anos, o homem apareceu. Era noivo, veio cobrar. Cheio de amor, cobrando o compromisso. Mas Isabel não quis. Carlos, já estava com outro, né? 5 anos depois, cobrando o compromisso, mas Isabel não quis. Carlos sofreu e se revoltou, mas não desistiu. No decorrer dessa história,
você vai descobrir que, dependendo das atitudes de cada um, tudo pode mudar. Mas sempre, em todos os casos, a vida sabe o que faz. É um romance da Zíbia Gasparetto. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, ou então nas nossas redes sociais, entrar lá, dar um comentário, programa Luz do Espiritismo no Facebook ou da Face da Rádio Nossa FM. Você vai estar concorrendo aqui e o Carlos vai sortear esse livraço para você no finalzinho do programa. Muito bem. Aí a pergunta aqui da Carmen Beatriz para você, o ouvinte aqui sintonizado no programa Luz do Espiritismo, Carlos, ela questiona o seguinte: Públio Lentulus vive 2 dramas: achar que ter sido traído e punir Lívia, que é a sua esposa, né, com desprezo, e ter o filho sequestrado pelo seu inimigo, e 40 anos depois ser cego por ele, amando do seu inimigo, e descobre mais tarde que era seu filho. Isso aí no decorrer do livro, né? No decorrer do livro. Não está dentro dessa conversa, que não é dentro do livro todo. Isso. Aí ela questiona: qual dessas dores foi a mais dolorosa para Públio? Ocorrendo a lei de causa e efeito, pode-se dizer que o espírito teve libertação espiritual e cumpriu suas provas pelo processo da dor e do amor? Se a gente for parar para pensar, ela pergunta qual dessas dores foi a mais difícil. Isso aí eu não tenho como saber, né? Daí só ele mesmo, porque, assim, se eu fosse me colocar no lugar dele, aí sim eu poderia dizer que essa questão do filho aí que ele perdeu talvez seja uma dor que ele vivenciou muito difícil, né? Porque nós temos as nossas experiências de perda no dia a dia, então a gente sabe o que é perder. Agora, tem a parte também no final que é muito triste, e a experiência da cegueira também. Mas só que como eu ainda não tenho, nesta encarnação, uma vivência dessa natureza, né? Eu não sei dizer o que representa uma cegueira. Agora, nada impede que em vidas passadas eu já tenha sido cego. Mas como existe o esquecimento do passado, você não vai se lembrar, né? Então, quer dizer, são questões aí muito subjetivas, mas do ponto de vista do senador, né? Então, mas é bem colocado, porque ela trouxe informações que as pessoas que estão aqui assistindo ao programa, elas vão saber que o livro é muito rico. Sim. E tem essas 2 passagens aí que são importantíssimas em todo o livro, né? Essas passagens que ela citou aí. É verdade, né? Márcio, aí aproveitando, é legal a gente elucidar assim nas coisas, né? A gente ir pensando, né? Que as oportunidades estão todas nas nossas mãos, né? As situações pelas quais nós passamos depende exclusivamente de nós mesmos. É você usar do seu livre arbítrio, é você usar do seu poder de vontade, como ele coloca aqui, né? Quer dizer, a sua vontade de querer crescer, mas isso vai depender muito da sua força de vontade de querer mudar, de transformar. Só que, ao mesmo tempo, existe um contraponto, que são seus vícios, suas vicissitudes, as quais, à primeira vista, pode parecer uma coisa assim tola, porque é tola mesmo, né? Mas que, para a gente, tem uma força tão grande que é preciso muita força de vontade para você poder superar, para você vencer. Então, assim, eu fico imaginando, na condição de Públio Lentulus, né, que um homem que tinha um poder nas mãos, né, o poder do mundo, né, o poder, ter essa transformação. Olha só, ao mesmo tempo ele teve que passar por isso, mas ele poderia não ter passado, ele poderia escolher por mudar, transformar, mas era uma força descomunal, né? A gente fez, o cara poderia, mas não era o momento. Como está aqui no início, no momento oportuno, como Jesus fala, né? Porque aí você vê, nós temos o nosso passado. Se você vem de encarnações anteriores, onde você foi muito egoísta,
Como é que numa encarnação atual, você vai conseguir desfazer esse egoísmo? Tem que ser gradativamente, porque a evolução é lenta. Então serão necessárias, né, inúmeras oportunidades, né, inúmeras experiências, normalmente pela dor, né, vamos dizer, pelo sofrimento, assim, né, normalmente pelo sofrimento, que é para você poder dar valor àquilo que você não dava. Tanto que a próxima encarnação do senador foi na condição de escravo. Sim. Foi exatamente o oposto daquilo que ele representava. Exatamente o oposto. Ele começa como escravo. No livro dos Espíritos, eles falam que os Espíritos falam para a gente. Se nós tivéssemos uma força mínima, um esforço mínimo. Questão 909. Esforço mínimo que nós conseguiríamos vencer. Olha só, ainda deu um puxão de orelha. Quer dizer, mas quando a gente vive na situação, esse esforço mínimo é algo muito grande, né, cara? Ele fala assim, quão poucos dentre vós fazem esforços. Exatamente, é isso aí. É isso mesmo. Não é? Então, olha só, como a natureza não dá saltos, né? Não dá. A gente tem que realmente ser persistente, né? Ser persistente, sofrer na carne. Então, só para anunciar aqui também, gente, tem uma edição comemorativa da Federação Espírita Brasileira, para você que é dirigente da Casa Espírita, tem que ter esta obra em todos os centros espíritas. A obra agora está completando 60 anos, vai ter uma edição comemorativa, né, publicada em 1964, e agora em 2024, o lançamento, né, dessa edição comemorativa do livro Desobsessão, pelo espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. É um clássico guia de trabalho para grupos espíritas de desobsessão, ilustrado, com ricas imagens, em seus mais de 70 capítulos, dando diretrizes de segurança, como se realiza a mediunidade, como se realiza o trabalho de desobsessão nas casas espíritas. Então, uma edição comemorativa de 60 anos da obra pela Federação Espírita Brasileira, adquira na Livraria Espírita próximo da sua casa. Dando continuidade aqui à obra, né, do diálogo, né, o Carlos? Onde é que eu parei aqui? Aí Jesus continua. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade. Porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem. A lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Aí ele fala assim, agora volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Então, aqui parece que a conversa já estava chegando ao fim, né? E a gente pode observar o seguinte, Jesus fala assim, as suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. E foi exatamente o que aconteceu ao longo desses 2000 anos. A ciência, ela foi evoluindo, né, e outras pessoas vieram reencarnando, foram se preparando, naturalmente foram reencarnando, e foram trazendo o conhecimento para a humanidade, né? Aí ele fala também, suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso deste século de impiedade. Então a gente percebe que houve também evolução na questão das leis humanas, mas ainda não é, no nosso ponto de vista, ainda não é satisfatório, porque se nós formos pesquisar, é um assunto do momento, que a gente vamos dar um exemplo aqui do aborto. Há muitos países no mundo que permitem o aborto, leis humanas de determinados países que permitem. Aqui no nosso país, a gente tem aí um embate sobre o assunto. Muitas religiões aqui, quase todas aqui no nosso país, são contra. Né? Então, a maioria. Então, a gente precisa o quê? De uma lei que combata... Não conheço nenhuma que seja a favor. Não tem. Aqui no Brasil eu desconheço.
Então, quando ele está falando aqui no texto de leis iníquas, é isso. A lei, ela evolui conforme o ser humano evolui. Porque a lei é o quê? É uma abstração. São os seres humanos que criam, né, as leis. Se você chega num mundo, vamos supor, num mundo feliz, quando a gente pega aqueles 5 estágios de evolução dos mundos, aí eu faço a pergunta, existe necessidade de, num mundo desse, você ter uma lei escrita numa folha de papel? Não. Porque todos já praticam as leis divinas. Então não precisa. Então a lei ela só existe e ela é uma prova do nosso atraso. Porque nós precisamos de quê? De orientação para agir de uma forma ou de outra. Porque se você pega um mundo feliz, precisa? Não precisa. Onde que está a lei? Está na consciência dos seres que habitam aqueles mundos. E eles praticam as leis divinas sem precisarem de mais nada, né? Então, é uma prova do nosso atraso, essa quantidade de leis que existem aí, a gente vê, né? E mesmo assim, as pessoas, de uma maneira geral, estão sempre burlando as leis, né? E o nosso passado, a gente também, né? Burlou essas leis e uma vez ou outra a gente também dá umas vaciladas, né? Alguém quer comentar mais sobre essa parte aí, Celso? É só lembrar que para chegar a essa condição de leis, né, realmente é complicado, né? A gente fala que é o jeitinho brasileiro, mas eu acho que não é só o jeitinho brasileiro, não. Tem muito, é questão do ser humano mesmo. Nós, seres humanos, queremos as vantagens, né? Justamente. Sempre ao nosso favor, né? Sempre ao nosso favor. Infelizmente, a gente paga a duras penas. A gente transgride aqui, esquece que lá na frente a gente vai ter que, né, realmente acertar as contas. Ceitil, né? Como é que é o valor mesmo, Márcio? Ceitil. O ceitil. Pagar um ceitil, né? Quanto que é um ceitil? Vale quanto? Menos que um centavo. Menos de um centavo. Então, quer dizer, aí realmente a coisa vai pesando na balança, né? Agora, nesse contexto, né, que ele pede ao senador voltar ao lar. Consciente das responsabilidades do teu destino. A quem muito foi dado, muito será cobrado, está lá no Evangelho. Então, o que acontece? O senador já tinha consciência, já conversou com ele, já recebeu aquela orientação, e a gente vê que surtiu efeito, não naquele momento, mas para a próxima encarnação surtiu, porque ele já programou uma encarnação na condição de escravo para começar a conhecer o outro lado, né? Aí ele continua assim, ó: se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Então, o que Jesus falou? Você recebeu, né, de Deus, como ele está dizendo aqui, vamos dizer, uma graça, a cura da filha. E aí? O que você vai fazer como gratidão? Vai ficar por isso mesmo? Né? É o que Jesus está falando, vai ficar por isso mesmo? Você não também poderia fazer algo por outras pessoas? É nesse sentido que ele está falando, né? Quando ele fala um agravo de deveres para o teu coração. O senador quis falar, mas a voz tornara-se embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto. Banhado, então, por uma claridade branda, evidenciando sua beleza serena e indefinível melancolia. Então, quer dizer, naquele momento ali em que Jesus estava orando, talvez tenha sido ali naquele momento, né, onde Jesus pediu aos espíritos que fossem lá no quarto onde estava a menina e fizesse a cura, né? Tanto que depois, pouco mais para frente, eu não sei se eu falei na última passagem, acho que aqui na segunda, a menina vai revelar a presença de espíritos indo visitá-la no quarto, né?
e acho que a mãe também viu, a Lívia. E ele também fala aqui é interessante que ele observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, né? Aí fica a pergunta, o que representavam essas lágrimas de Jesus? Seria uma visão do que iria acontecer com o senador mais à frente, como a nossa companheira citou, pela cegueira, né? Ele iria passar ainda por provas muito complicadas, não só ainda naquela encarnação em que ele estava, mas sim, em várias outras até chegar à redenção, né? Talvez seja isso. Aí, continuando. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Aqui também vale comentário, né? Então, poxa, você para pensar. Ele ficou com toda a conversa na memória, como foi falado aqui. E ele se sentiu humilhado e diminuído. Por quê? Porque era excessivamente orgulhoso. E ele, quem prestou atenção na primeira vez que nós fizemos o estudo, aqui no texto relata que ele, quando se depara com Jesus, uma força fê-lo ajoelhar-se na grama, no local onde ele estava. Então, como é que pode um senador do império se ajoelhar diante de um profeta, como diziam naquela época, né? Um carpinteiro, um homem simples, né? Então, por isso que ele se sentiu humilhado e diminuído. Aí aqui, nessa parte adiante, vai dizer os conflitos que começaram a surgir, né, na mente do senador depois dessa conversa. Aí continua assim, uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Não, pausa. É só para... O que ficou realmente gravado para a eternidade, para ele, né? Ter o ponto com Jesus. Para quantos espíritos tiveram essa oportunidade, né? Quando encarnado, né? Quando encarnado. E ele ainda fala aqui, né? Antes disso, né? Vocês já comentaram. Fica consciente das responsabilidades do teu destino diante de toda dessa conversa que ele teve com Jesus, né? E que isso representa um agravo de deveres para o teu coração. Para o teu coração. Quer dizer, até que você comenta aqui, né, que muito será cobrado a quem foi dado. Sim. Então, quer dizer, mas não é quem vai cobrar, não. A nossa consciência. A nossa consciência que vai cobrar. Olha só. Então, a gente... a dor da culpa, né? Depois, posteriormente, vem a dor da culpa, né? Por não ter feito. É a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, Deus, a gente vê a sabedoria de Deus, né? Quem somos nós para avaliar a sabedoria de Deus? Mas nós vemos que é uma coisa tão perfeita que ele não precisa ficar atrás de cada um de nós, cobrando os nossos atos. De forma Já está na consciência. Pronto. A própria consciência nossa faz o que tem que ser feito, né? Exatamente. Engraçado que no Correio Espírita, Márcio, tem uma fala assim que é um título sobre a dor da culpa. E aí, quem vem comentar? Emmanuel. Olha só. Muito bem apropriado. Emmanuel, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, nos deixou com um pensamento. Muitos de vós que atualmente na terra lutais e sofreis, no círculo doloroso das penas e trabalhos terrestres, ignorais que o cárcere de hoje é a vossa emanação de amanhã na existência real. É uma vida espiritual. Exatamente. Quer dizer, ele passou por isso e sabe muito bem. O cárcere de hoje, olha que interessante, ele logo veio na condição de escravo. E o que era um escravo naquela época? Era isso aí.
Era humilhação, era prisão, era chibatada, Trabalho forçado, sim. entendeu? Era isso. Sem A livre-arbítrio. gente vê isso ainda hoje. É. Em alguns países. Ainda bem. 9 horas e 36 minutos. Vamos para o nosso movimento agora, espírita da Marcos. região, os trabalhos das casas filho, espíritas da vamos- nossa região. E vamos depois, que vamos. dando continuidade com o Carlos Leite aqui, que eu tenho certeza que, né, Será que vai ter um terceiro estudo ainda? vai estar um terceiro estudo. A sequência de todo esse desdobramento desse diálogo, né, da cura, vai ser legal. Vai. Vai, porque a vibração aqui está muito... Muito intensa, né? Tá muito intensa. Bom, então vamos aos estudos, né? A palestra, os informes desta manhã, para você tê-lo durante a semana toda. Então, hoje, 15 de outubro, às 10 horas, a Escola de Evangelização Espírita Cir Faria, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, lá no finalzinho da Jaqueira. Então, a partir das 10 horas. Às 16h30, nós temos o estudo da Revista Espírita, aí pelo Google Meet. Você que esteja interessado em estudar, né? Então, é só você procurar assinar lá, deixar o seu contato, e aí você participar conosco aí no estudo da Revista Espírita. Às 18 horas, nós temos o culto do Evangelho online, acontecendo pelo Instagram, aí com a Graça Lazzarini, com a Michele Rúmel, com a Catarina. Então, às 18 horas, culto do Evangelho online. São meia hora do estudo do Evangelho, de comentários, e que você poderá participar também. Então, 18 horas, é só você entrar no Instagram, lá no topo, Jeff90, tá bom? Bom, segunda-feira, dia 16, às 19h30, pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o tema Apocalipse na Visão Espírita, com Rodrigo de Jesus. No mesmo horário, às 19h30, no grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, Por que o Espiritismo? Com Alexandre Schubert. Às 20 horas, no Centro Espírita Francisco de Assis, acontecendo aí um mês espírita, e o tema Os Passageiros, a Jornada do Espírito Imortal, com Angelina Mondres. Na terça-feira, dia 17, às 19h30, lá no Grupo Espírita Amor e Caridade, em Levi Gasparian, estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, e nesta terça-feira, com o tema Nuvens, e o expositor, o Wellington Soares. No mesmo horário, às 19h30, acontecendo lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os Misericordiosos, capítulo 10, e nessa semana o item 18, com o Jorge Barreto. Na quarta-feira, dia 18/10, às 19h30, no Grupo Espírita Fé Esperança, aqui no salão do Grupo Espírita Fé Esperança, estamos aí estudando o Livro dos Espíritos, com as questões, nesta semana, questões 514 a 515, com a Francine Fontainha. E lembrando que é presencial, mas também com transmissão pelo YouTube, com parceria, né, com a Rádio Brasil Espírita, né, transmissão pela Rádio Brasil Espírita. E que você também pode acompanhar aí pela página do Facebook, do YouTube, do Jeff, né? Também aí na sexta-feira acontece sempre o estudo sistematizado aqui no Grupo Espírita Fé e Esperança, a partir das 19h30, lá no salão. E aos sábados, né, no sábado, dia 21/10, né? Então, no sábado, 21/10, lá no Posto Espírita Rita Cerqueira, às 19h30, o tema Ama, Trabalha, Espera e Perdoa, com Caroline Ramos. Transmissão também pela Rádio Brasil Espírita, né? E a palestra com projeção lá no telão do posto. Então, estão todos convidados a participar. E agora nós vamos falar também da Escola de Evangelho, né, que aos sábados acontece a partir das 15 horas, lá no Lar Manuel Pessoa de Campos. E às 19 horas nós temos a Mocidade Espírita Bezerra de Menezes no Salão do Jeff. Então, dado aí o recado, é só você poder, né, aproveitar essa semana toda aí de estudo e projeções. Beleza? Bacana, Celso, agradecer aí. Tá aí, ó, só tem
estudo para todos os dias aí nas casas espíritas aqui da região, ver o dia que você pode escolher na sua agenda e 1 hora por dia, né? Você vai lá, vai carregar as baterias, não só aprender, mas carregar as baterias, né? Não, e aproveitar, Márcio, para você que é da sua casa espírita e queira divulgar alguma coisa aqui no programa Luz do Espiritismo, alguma atividade extra aí que você queira divulgar, é só mandar para a gente, né, Márcio? Isso aí, bacana. Aproveitar aqui a oportunidade. Lá de Paraíba do Sul, as casas espíritas têm palestras, né, públicas, todas as quartas-feiras. O Antônio de Pádua, toda quarta-feira, de 8 às 9 da noite. União e Caridade também ali em frente à Vimacol, né, também tem de 8 às 9 da noite. E lá de Werneck, que é da Caminho da Luz, né, do Zé Jorge, da Selenia, dos nossos amigos de lá. Lá a palestra começa às 19 horas, lá em Werneck, 19 às 20. Beleza. Bacana. Toda quarta-feira lá em Paraíba do Sul. Beleza. Estamos aqui com o Carlos Leite, hoje estudando a obra, né? A obra há 2000 anos, né? Pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vale a pena ler e estudar esta obra, né? Um pouco da história da humanidade inserido ali, justamente na época, né, contemporânea de Jesus. Carlos, dando sequência aí, então, vamos lá dando sequência. Mais um pouquinho? Mas não vai dar para terminar hoje, não, né? Não vai, mas vamos... Onde é que a gente parou aqui? Você parou aqui na parte do... que fala sobre uma corrente de ideias antagônicas. Ah, tá, sim, ali continua. Que aí o senador saiu dali daquela conversa com Jesus e foi andando para casa, e no meio do caminho, naturalmente, ele foi refletindo, né, acerca do que foi falado. Aí fala assim: uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Ou seja, a partir dali não teria como o senador dizer que nada foi falado, né? Porque ele tinha consciência de tudo. Aí ele pensou assim: também Roma não possuía os seus feiticeiros? Quer dizer, ele já, como ele estava ali, né, com aquelas ideias antagônicas, quem sabe lá ele já também tem. Não, será que esse Jesus aí também não é um feiticeiro que está querendo me enfeitiçar, né? Ele começou a pensar dessa forma. Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Naquela época era comum isso, né? Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Sim. Ele já estava levando Jesus para esse caminho, né? Aí ele fala assim: deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Olha aí, ele já começando a se questionar: pô, será que eu agora vou ter que ser uma pessoa simples, ter que amar a todos? Porque ele não fazia isso, né? Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Aí, ao mesmo tempo que ele tinha aqueles apelos negativos, também vinha, naturalmente, os apelos mais positivos, mais comovedores, né, tocando-lhe as emoções. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Porque Jesus falou do ponto de referência, né? Ou seja, uma oportunidade única e maravilhosa. Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma e, suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Sobre-humana e desconhecida força mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe, então, cheia de júbilo maternal, que em dado momento, aí a gente lembra daquele momento em que Jesus fez a prece. Sim. Será que não foi naquele momento? Na conversa? Provavelmente. Lembrou-lhe que em dado momento... Ele já estava fazendo o processo de cura. Justamente, que em dado momento
a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas. Ela já revelava atitudes de convalescente, palestrando com a mãezinha, com a graça espontânea de sua meninice. Terminado o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo: desde que saíste, eu e Ana era empregada, né? Escrava, empregada. Eu e Ana oramos com fervor junto de nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo os nossos rogos, e agora eis que a nossa filhinha restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior do que esta? Ah, Jesus deve ser o emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo com gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Então ali, né, ela está fazendo o relato do que aconteceu, né, do momento da cura. Interessante que aqui no final ela diz que Jesus deveria ser um emissário direto de Júpiter, porque a sociedade romana naquela época acreditava nos deuses. Se Júpiter era um dos deuses. Mas o interessante é que mesmo assim ela não deixava de ter a fé, né? Porque a fé é o quê? É algo pessoal. Sim. É algo pessoal. Então ela tinha fé em que uma força superior, que para ela seria o Deus na concepção dela. Mas é isso aí. Interessante, realmente, né? Aqui. Bom, o problema é que o estudo é bom, mas vai chegando no finalzinho e a gente já fica ansioso, né? Para a próxima. Então, a gente vai vendo o seguinte: diante de toda essa experiência que o Públio sentiu naquele momento, que ele vivenciou, e ele, ao chegar em casa, ele constatou o resultado daquilo. Aí fica aquela pergunta, né, para a gente, né? Você acha que ele mudou em alguma coisa? Não. Será que ele vai mudar em alguma coisa? Quem lê o livro vê que E aí fica, se você está aí do outro lado, tá curioso, querendo, nunca leu o livro, vá pesquisar. Será que ele vai mudar alguma coisa? E aí eu vou colocar mais uma coisinha. Quando nós constatamos que nós estamos com um pequeno probleminha e buscamos a nossa casa espírita, ou buscamos qualquer... E aí a gente, né, tá passando aquele momento, né, aterrador, e nós somos agraciados, né, pelo esclarecimento, pela a cura, né, talvez por merecimento naquele momento. Passado aquele instante, passado aqueles momentos, você muda em alguma coisa? Não, é difícil, né? E que nós que frequentamos as casas, a gente vê muito esse movimento nas casas espíritas, né? Algumas pessoas buscam a casa, frequentam um tempinho, aí tem um alívio, daqui a pouco volta, né? Mas é o quê? É aquilo que está lá naquele... Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para vencer suas más inclinações, porque nós trazemos as nossas más inclinações, né? Ou seja, o comodismo. Queremos ser atendidos logo. Uma vez atendido, vamos voltar para o nosso conforto, para a nossa zona de conforto, como muitos falam. Aí, para que ficar ali estudando, perdendo tempo, se a doutrina espírita ela não te dá riqueza, ela não te faz você prosperar materialmente, se ela só te dá o conhecimento para você colocar em prática no teu dia a dia. Então, o que a doutrina espírita oferece para muitas pessoas é o oposto de que outros segmentos religiosos oferecem. A doutrina espírita não promete nada, não. Ela diz que o quê? É a lei do esforço, a lei do mérito. Você vai fazer, você vai plantar, você vai colher. Agora, só que não é agora. Talvez nesta encarnação. Talvez daqui a 2, 3. Você está começando agora. Só que a pessoa não entendeu isso. Que o processo está apenas no início, né? Aí a pessoa desiste. Aí é mais fácil voltar para o mundo, né? Para as questões mundanas, são mais confortáveis, mais imediatistas, mais compensadoras naquele momento, do que aguardar um certo tempo. Quer dizer, não promete, não impõe, não cobra nada. Né?
E aí, quer dizer, ela coloca nas suas mãos. Fala assim, ó, a responsabilidade está aí, nas suas mãos. E nem a parte financeira, as casas espíritas cobram contribuição de ninguém, nós sabemos disso. Parte financeira. Quem quiser, quem visita as casas, quem frequenta as casas, na nossa casa é assim, quem quiser colaborar com R$1, 2, 3, pode colaborar. Nós não perdimos conta, né? Só que as pessoas já têm consciência que a casa precisa funcionar. Então, sempre há aqueles, né, que vão atear ali. Sim, paga a conta de luz, pagar a luz. Tá, justamente, mas aquela coisa de, olha, você dá aqui que eu te dou ali. Isso não existe. Né? É a única religião que não recebe, né? Não tem. Se entrar lá R$1 milhão, você vai colocar esse R$1 milhão em cesta básica, justamente, em remédio, em doação, em ajudar o próximo. Não fica um centavo para os dirigentes e diretores. Justamente. Muito bem. Quando o estudo é bom, passa rápido. Tem uma sequência aqui justamente da obra, né? E que eu acho que é importantíssimo. A gente dá a finalizar, mas só numa próxima oportunidade. Né? Tem um finalzinho aí, a gente deixa, né, para a próxima, que é a finalização do diálogo, né? Ainda tem o senador ficou chateado com as observações da esposa a respeito do que aconteceu, ele não acreditou, ele depois ele dá uma chamada na empregada, que a empregada se meteu na conversa. Aí depois tem um encontro na dimensão espiritual das personagens, né, dessa história, que é uma coisa maravilhosa. Esse encontro, justamente. Agradecer mais uma vez sua participação aqui no programa do Espiritismo, suas considerações finais, meu amigo. Obrigado aí. Vamos ver uma data com o Celso aí para a gente colocar essa. Então, eu agradeço mais uma vez aos amigos aqui desse trabalho, né? O Celso, o Márcio, o Marco Lazzarini e o Bruno, que está conosco aqui agora, pela oportunidade de divulgar a doutrina espírita, e que possamos nós, trabalhadores, continuarmos empenhados nesse movimento de esclarecimento, porque a gente sabe que, como foi dito aqui no texto, no momento oportuno, ou seja, cada um tem o seu momento. Então, a nossa parte é continuar trabalhando e que Deus nos ajude para que nós possamos nos reformar, nos melhorarmos, né? Porque esse texto aqui é isso, é um convite para a transformação pessoal de cada um de nós. Então, até uma próxima. Agradecemos. Lembrar que semana que vem teremos aqui a presença do Dr. Jorge Miranda, também de Paraíba do Sul, mais um sul paraibano aqui no programa Luz do Espiritismo, com o tema Influências e Curas Espirituais, né? Nesse mês que completamos 25 anos no ar, 25 anos do programa Luz do Espiritismo. Né? Agradecer aqui o Bruno na presença aqui, junto do meu lado aqui. E o Celso, suas considerações finais, um bom domingo. Bom, Márcio, agradecer a todos pela participação, né? Agora, sempre pela internet, agora o telefone praticamente fica mudo aqui, quietinho, né? Nem toca, né? Tocou uma vez aqui de manhã. E agradecer mesmo a todos que participaram, né? Com perguntas, principalmente, e desejar a todos aí um bom começo de semana. Lembrando sempre, encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil. Tá? Olha, é consciência. Estão falando aqui de consciências. Então, não vamos carregar essa culpa para o futuro, né? Não vamos lá. Então, encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil enquanto há tempo. Tenham todos um bom começo de semana e até o próximo programa. Lembrando que hoje é dia do professor, rapaz. 15 de outubro. Estava esquecendo aqui. Estava esquecendo. 15 de outubro, dia do professor. A todos os professores, um grande abraço para vocês, porque sem vocês eu não sei o que seria, né, nesse mundo de meu Deus. Tenham todos um bom começo de semana novamente e até o próximo programa à luz do Espiritismo. Bacana, Celso, bem lembrado aí, dia do professor, parabéns a todos os professores. E já o programa da Igreja em Ação da Igreja Católica já está programado aqui, já programamos aqui, já vai entrar no ar. Né? E contamos com vocês semana que vem para mais um dia de estudo aqui pela 87,7 FM, programa A Luz do Espiritismo. Acompanhe a gente pelas redes sociais, programa A Luz do Espiritismo, no Instagram e no Facebook. Um abraço, bom domingo, Marco Lazzarini. O prêmio material, quem ganhou esse prêmio material, esse livraço que você trouxe hoje? É isso aí, Márcio. Chegamos ao final de mais um programa A Luz do Espiritismo. São 9h50, digital pulando 9h55. O Carlos Leite fez o sorteio digital, né? Saiu para Lohane Moreira. Lohane Moreira, minha amiga Lohane Moreira, ganhou o livro
A Vida Sabe o que Faz, da Zíbia Gasparetto. Vai poder retirar o livro a partir de terça-feira, Lohane. Bom, 9h56, quem não ganhou o prêmio material como a Lohane Moreira, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos esses ensinamentos. Então, todos... Sabe, está acostumado a tirar lá na Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Quem não ganhou o prêmio material, como a Lohane, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos os ensinamentos. Então, todos, um bom domingo. E até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Bom dia! Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Rádio Nossa FM